Olá, estudantes do sexto ano, tudo belezinha aí com vocês? Espero que sim, hein? Neste vídeo nós vamos falar sobre os quadriláteros e vamos estudar um pouquinho sobre os trapézios. Vamos lá comigo? Então me acompanhe. Para relembrar, né? Dentro dos quadriláteros nós temos os paralelogramos, tá? Que são aqueles que possuem os lados opostos, tá? Paralelos, tá bom? Então são dois pares de lados paralelos, tá? Entre eles nós temos o retângulo, que tem todos os ângulos retos. Temos o losango, que tem todos os lados com a mesma medida. E também temos o quadrado, que ele tem os 4 ângulos retos, né, que é 90 graus, e também todos os lados dele possuem a mesma medida. Então, esses são aí os nossos paralelogramos, tá? Mas, além dos paralelogramos, a família dos quadriláteros é composta por outras figuras também, tá? Então, os paralelogramos, nós já sabemos que são os quadriláteros que têm os dois pares de lados paralelos. E se possuírem um par de lados paralelos, ele deixa de ser um quadrilátero? Não, ele não deixa de ser um quadrilátero. Mas será que ele recebe um nome especial? Sim, ele recebe, sim, um nome especial, que a gente chama de trapézio, isso mesmo. Então, o trapézio, ele vai ter o quê? Um lado paralelo ao outro. Mas o outro ladinho dele não vai ser paralelo a esse lado, tá? Por quê? Se a gente estender isso aqui, ele vai se encontrar e vai formar um xizinho. Diferente das bases desse trapézio, ó. Se a gente estender, ele não vai se encontrar, ele vai vir sempre reto. E ele vai ser o quê? Né? Paralelo, tá bom? Então, só que ele não possui o par de lados paralelos, ele apenas possui, né, dois ladinhos, na verdade. Não tem assim esse lado com esse lado e esse lado com esse lado. É apenas um par de lados paralelos, não os dois pares, tá bom? Beleza? E esse a gente chama de trapézio, tá bom? Então tá jóia. Então, os trapézios são quadriláteros que apresentam apenas um par de lados paralelos, como nós podemos observar aqui, tá? Então, esse lado é paralelo a esse, estão marcados com essa linha vermelhinha, né? Esse lado é paralelo a esse é paralelo a esse, tá? E outra característica bem importante dos trapézios é o quê? Que esses ladinhos paralelos a gente chama de base. E a gente vai ter sempre a base maior, a base menor. A base maior, a base menor. A base maior e a base menorzinha, tá bom? Então, é bem característica do trapézio também, tá joia? E observe aqui comigo, ó. Aqui nós temos alguns quadriláteros, tá? Numerados aí do 1 ao 10. Então, como que a gente pode identificar algumas características nele? Quais têm todos os lados com a mesma medida? Vamos tentar observar. Qual deles será que tem todos os lados com a mesma medida? Olha só, né? Então, nós temos o 4 e o 7, que é o quadrado, e o paralelo, né? É o quadrado, que é um paralelogramo, e também nós temos quem aqui? O losango, que também é um paralelogramo, e tem essas medidas iguais, né? Outro, qual deles que tem todos os ângulos retos? Então, o quadrado e o retângulo, e assim vai, né? Quais são retângulos? Então, a gente consegue observar o 2 e o 4. Qual deles são losango? Então, a gente já viu que o losango, né, a gente consegue ter aqui, que é o, né, 4 e 7. E aí, quais deles são quadrados? Então, se a gente consegue observar qual deles que são quadrados? Aqui, né? O 4 é um quadrado, tá bom? E só ele, né? Tá bom? E quais são trapézios? Então, aqui nós temos os trapézios que têm um par de lados paralelos, tá joia? Beleza? E você já jogou Matific? Já acessou essa plataforma? Não perca tempo, acessa lá www.matific.com.br. Lá tem vários jogos divertidos para você, tá bom? Entre utilizando o seu @escola e se divirta, tá bom? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre os quadriláteros e estendemos um pouquinho para estudar ali os paralelogramos e os trapézios, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? E até mais para vocês, tá bom?